Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram estes dois irmãos de Saul, Aiezer, o chefe, Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, e o Gebeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusaí, Jerimote, Bealias e Semarias e Cefatias, o Arufita, Elcana, Isias, Azarel, Jeozer e Jazo, Beão, os Coraitas, e Joela, e Zebadidas, filho de Jeroão, de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças. Sobre os montes, Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, e Maquibanaí, o décimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribaceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhe saiu ao encontro e lhe falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amasaí, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele. De Manassés, Adina, Josabade, Jadiael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes, foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.000
7.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o chefe dos de Arão, com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de fugir da luta. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudos e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituir a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. Também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon, Naphtali, trouxeram sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, pão, provisões e farinhas, pastas de figos e cachos de passas, vinho, azeite, bois, gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, envie-nos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco e tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, de Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome, e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter
estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que teve Davi em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. E Iva, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg e Jafia. E Elisama, Beliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiu Davi a Baal-Perazim. Davi ali se feriu e disse: e subindo Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamou aquele lugar Baal-Perazim. Deixaram ali seus deuses e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: Deus, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por de frente das moreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenou, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhe: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos
vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que ele tenho preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, e o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança do Senhor. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. Com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel e Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe e Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquinéas, Obed-edom e Giel, os porteiros. Os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel e Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías, com alaúdes sobre alamote. Matitias, Elifeleu, Miquinéas, Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpas sobre seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca, e Sebanias, Josafá, Netaniel, Amazai, Zacarias, Benaías, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. Todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de buzinas e trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpa. Sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.